2020. Gente, via Procuradoria-Geral do Estado, o Estado já formalizou 378 indenizações por desapropriação ou servidão administrativa na área rural e 186 indenizações estão em curso na área urbana do Complexo Barragem do Oiticica. Para explicar mais detalhes sobre isso, a gente recebe aqui nos estúdios o Dr. Francisco Salles, ele que é um dos procuradores que acompanha todo esse processo desde o início, desde o início da barragem de Oiticicas, aqui na região do Seridó. E ele conversa agora aqui com os ouvintes do nosso Panorama 95. Doutor Salles, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Qual a avaliação que o senhor faz do trabalho da Procuradoria do Estado nessa questão que envolve todo o complexo barragem Oiticica? Bom dia, doutor Salles. Bom dia, Marcos. Satisfação enorme mais uma vez estar aqui com você e agradecendo desde logo pelo espaço para que nós possamos trazer as explicações necessárias, para todas as pessoas. A melhor maneira de fazê-lo é através do rádio, da comunicação em geral e televisão e tal. Então, bom dia a todos os ouvintes também, que Deus esteja com todos. E, amigo, é o seguinte, como você disse, nós começamos a atuar, a Procuradoria-Geral do Estado começou a atuar em 2007, com as primeiras desapropriações que foram exatamente as do eixo da barragem, do barramento, da parede, como é mais conhecida. Bom, de 2007 houve aquele intervalo até 2014, quando os governos federal e estadual resolveram pela retomada da obra ou pela continuidade dela, e nós fomos, digamos assim, instados a estar novamente à frente do processo de intervenção do Estado, nas propriedades e nas posses, públicas ou privadas, exatamente para poder proceder às indenizações e de modo a reparar todos os direitos, sobretudo os direitos individuais, mas não só estes, como nós temos também os direitos coletivos e difusos. Tudo isto nós procuramos amparar, na proposta da intervenção do Estado e na nossa proposta, a proposta do nosso trabalho. Pois bem, e então, Marcos, nós começamos os trabalhos, dada a premência e as carências com que o governo nos colocou em mãos, esse encargo, essa missão pesada, e tivemos uma série de dificuldades porque a obra teve um planejamento muito precário. Ela foi muito bem planejada na questão da estruturação física, mas as obras sociais deixou muito a desejar. Então, nós tivemos que, como um carro andando e consertando, nós tivemos que ir fazendo todos os arranjos institucionais de modo a prestigiar, por exemplo, a história daquela comunidade ou de todas as comunidades que estão atingidas, a história, a cultura, enfim, tudo isso com o propósito de viabilizar a dignidade humana. Bom, partindo disso aí, Marcos, nós iniciamos o trabalho de intervenção propriamente dito, no que diz respeito à indenização das áreas atingidas, dos imóveis atingidos. Estas indenizações nós dividimos em duas frentes de trabalho. Uma voltada especificamente para a área rural, e a outra para a área urbana. E ainda uma terceira que sobreveio no curso do processo, isso mais ou menos em 2007, quando eu verificando lá a situação de uma pequena comunidade de 13 famílias, aproximadamente, chamada Carnaúba Torta, que eles eram prestadores de serviço, eles não têm terra, mas tinham pequenas agriculturas, pequena pecuária, trabalhava de mão de obra assalariada ou como arrendatários e tal, e esse povo ia para onde, Então eu me lembrei de reproduzir o que eu havia feito na barragem Boqueirão de Parelhas,
quando nós adquirimos praticamente 10 imóveis para fazer reassentamentos. Então eu propus ao secretário de então, me parece, doutor Maírton, para que nós avançássemos nessa proposta de adquirir áreas para fazer o assentamento da comunidade de da comunidade de Carnaúba Torres. Que seria, no caso, a Agrovila. Pois é, então é que veio, esse foi o primeiro momento, adquirir terra para amparar esse povo. E com isso aí, com a ajuda aqui do Procópio, que Procópio tem uma imaginação muito fértil e como agrônomo conhece muito bem e uma sensibilidade social incrível, então o Procópio imediatamente avançou isso para uma proposta de agrovilas, né? Inclusive estivemos no Piauí visitando, né, não uma agrovila propriamente dita, mas um assentamento do Denox, que é voltado para a agricultura orgânica. Então, a agrovila é uma espécie de assentamento diferenciado, né, daqueles do INCRA, porque ele tem uma proposta mais voltada, por exemplo, para a irrigação, apesar das restrições fundiárias e de solo que nós temos para isto, mas é possível, pelo menos, a gente viabilizar meio hectare irrigado para cada dos que serão beneficiados nas agrovilas. Mas eu falo da agrovila um pouco mais à frente, Marco. Mas, enfim, a agrovila é isso aí. Então, nós amparamos também nessa proposta a questão das agrovilas. E, com isto, a gente ampara, né, toda digamos, a mão de obra assalariada de arrendatários, de parceiro e tal, né? Que vai ficar, digamos assim, que são atingidas pela obra da barragem e a priori ficaria sem ter para onde ir. Então, ficariam abandonados e eles vão ser albergados nas agrovilas, mas eu falo daqui a pouquinho para você da agrovila. O que já foi desapropriado e indenizado até hoje? Bom, então, como eu falei, nós começamos pela área rural, né? Porque a nossa equipe, realmente nós não tivemos nós não pudemos contar com uma grande equipe, como eu contei com a primeira vez, lá em Buqueirão de Parelhos, que eu contava com 27 pessoas me auxiliando, e nessa eu não contei com mais de 7. Então eu tive uma certa dificuldade com relação a isso, inclusive treinamento pessoal, porque intervenção do Estado é uma área muito delicada, muito complexa, em todos os sentidos que você imaginar, social, econômico, juridicamente, então nem se fala. Bom, mas assim, nós dividimos esse trabalho, iniciando as indenizações das áreas rurais. Identificamos, pelo que temos até hoje, 391 unidades imóveis agrárias para serem indenizadas. Destas, nós operamos 378 já, de modo que nós praticamente consideramos concluída a área rural, as indenizações da área rural, né? Onde aplicamos mais de 28 milhões de reais nessas indenizações. Essas indenizações, Marcos, nós já dividimos em duas partes, em duas frentes. A indenização completa dos imóveis, né, que ela se opera em duas circunstâncias. Quando o imóvel é totalmente atingido ou quando a pessoa simplesmente não quer acordo, não quer nada, então a gente pode entrar com um processo de desapropriação. E a outra frente que nós trabalhamos, que as pessoas querem e preferem mais, é uma que a gente chama de indenização via servidão administrativa. Com a servidão administrativa, diferente da desapropriação, Marcos, os donos da terra não perdem as suas terras para o Estado, não é? Eles continuam proprietários. Apenas o Estado restringe o direito de propriedade dessas pessoas ou de posse. Ou seja, o uso, gozo ou fruição, que a gente chama, e dessas terras, elas são limitadas, né? Com relação, tem um aspecto do direito de propriedade, que a gente chama de disposição, que é o direito do camarada poder vender, poder fazer o que ele quiser na área dele, e essa parte da disposição, a servidão não atinge, não é? Então, para que o Estado quer a terra das pessoas? Para botar água em cima, não é? Mas aí, Marco, esse é um direito individual que a gente, do Estado, mas particularmente patrimonial, somente patrimonial. Mas, assim, além da questão de água em cima, nós temos outro aspecto, né, como eu falei do início aqui,
que o Estado se preocupa muito, que é com a questão ambiental. Esse é o que a gente chama de direito difuso, tá? Então, o uso, né, daquelas áreas, por exemplo, das servidões administrativas, que são formas, modalidades indenizatórias que nós adotamos para aqueles imóveis que não são atingidos integralmente. Ou seja, que vai ficar com área fora, vai ficar com área fora da linha d'água, né? Então, para isso aí, nós aplicamos a servidão administrativa e aí nós temos a grande preocupação com a questão dos direitos difusos, ou seja, com o meio ambiente. Então, as pessoas vão continuar proprietárias com a servidão administrativa? Vão, mas com uma série de restrições, né? E pode usar? Pode, em certa medida, desde que este uso seja compatível, né, com a questão da preservação ambiental, ok? Então, no meio rural, nós temos a desapropriação plena para os imóveis totalmente atingidos e a servidão administrativa para aqueles imóveis que vão ficar com área fora e área remanescente. O que é que falta ser indenizado? Então, o que nós temos na área rural, nós estamos aí com 12 imóveis, mas problemas não nossos, problema dos próprios donos e tal, muitos herdeiros e tal. E, na verdade, nós temos um problema de uns 5 ou 6 imóveis que tem registro na Paraíba. Isso está nos dando uma dorzinha de cabeça, porque nós nunca enfrentamos isso aí. Como é que nós vamos desapropriar ou indenizar um imóvel que tem área na Paraíba? Mas vamos buscar meios para isso, vamos resolver. Então, na área urbana, Marcos, então falta praticamente a indenização total que nós vamos, digamos assim, iniciar agora, efetivamente, formalmente, né? Na área urbana, nós temos 262 unidades imóveis a serem indenizadas. Dessas 262, nós já temos 186, que apesar de não formalizado ainda, né, o instrumento digamos assim, de indenização, né, nós vamos fazer essas 186, que são 186 casas residenciais, nós vamos fazer mediante um instituto jurídico chamado permuta. Ou seja, casa por casa, tá? Isso respeita o tamanho da casa, respeita tudo? Ah, sim. Então, leve em conta o tamanho da casa, leve em conta a estruturação dela. Por quê? Porque essas casas, Marcos, elas são divididas em 5 tipos de casa, tá? Então, A, B, C, D, E. Então, dependendo da casa que o camarada tem, ele vai receber uma correspondente. Lógico que nós não levamos em conta a questão patrimonial, ou seja, o valor da casa dele. Porque o valor da nossa casa, às vezes, vale até da nossa, que eu digo, do Estado. Né? Da nova casa. Da nova casa. Ela vai valer até 10 vezes mais. Mas aí, o que nós fazemos para fazer esse encontro de contas? É que nós estamos tratando com moradia. E aí é onde entra a questão da dignidade humana, tá certo? E da cidadania. Então, esse é o contraponto que nós temos do ponto de vista patrimonial. Então, Márcio, dos 262, nós já temos as 186 casas que já estão sendo construídas. Eu não vi, eu estou voltando hoje para ver, que eu estou afastado já há uns 6 meses, né? E eu soube que está uma maravilha, as construções estão avançando muito, está muito bacana a cidade, está uma coisa linda, né, pela uma maquete que me mostraram. Então, amigo, aí nós temos essa aí. E hoje eu vou iniciar efetivamente, digamos assim, as negociações, as tratativas, para indenizar 34 casas cujos proprietários não quiseram permutar, ou seja, não quiseram casa na Nova Barra. Então, nesse caso, vão receber o valor da indenização. Esse aí é o valor da desapropriação total. Na Nova Barra de Santana. Não terá casa na Nova Barra. E aí nós temos, pontos de comércio. Nós temos 19 pontos de comércio, que aí nós temos todo o cuidado, porque para nós isso é muito importante, porque nós levamos em conta, principalmente nesse processo de intervenção, Marco, o amparo integral, o cuidado integral. Isso é como uma louça, assim, um cristal muito importante, que é a questão produtiva, né, de amparar os comércios, as pequenas indústrias, né, que tem lá,
que a gente já verifica pelo menos 3, e os serviços, tá? Então nós temos 19, digamos, produtores, não é? Quer dizer, a turma da dinâmica econômica e tal, né, que trabalha isso aí. Nós temos uma proposta diferenciada de indenização para estes. Como é isto? Nós vamos indenizar as construções e permutar os terrenos deles, né? Então a gente indeniza para que eles construam os seus pontos de comércio, os seus pontos de serviços, as oficinas, né, academias, se for o caso, as queijarias, né, aquela indústria de biscoito que tem lá, nosso amigo, acho que é Janúncio, né? Então, assim, nós queremos acomodar o máximo possível a questão econômica, essas relações econômicas, para não quebrá-las, não, entendeu? Transportá-las com a melhor, digamos assim, sedimentação possível. E no caso, a outra parte seria a indenização das agrovilas? Ah, sim, aí nós temos o terceiro ponto da intervenção, né? Que é a questão da agrovila. O que então, voltando à agrovila, como eu ia explicando, né? Que elas nasceram numa coisa que a gente teve, assim, numa sensibilidade que a gente teve com o caso de Carnaúba Torta. Então, Marco, o problema é que a agrovila, e nós começamos para resolver um problema de 13 famílias, né, de Jucurutu, de repente o município de São Fernando disse, nós queremos também, porque nós temos também, né? Aí lá vai mais uma. Quando a gente resolve o problema de São Fernando, aí Jardim de Piranhas grita também, né? Os sindicatos através... nós queremos também para os nossos trabalhadores, de modo que nós já estamos com 3 agrovilas e talvez partamos para a 4ª agrovila, porque as 3 não foram suficiente para absorver toda essa mão de obra de trabalhadores rurais sem terra, né? E quando eu falo sem terra, não é só trabalhador assalariado, é todo arrendatário, parceiro, meeiro, né? Inclusive, moradores, inclusive os assalariados. Para quem já esteve à frente dos processos de indenizações da barragem das Traíras, do Buqueirão, essa de Oiticica está sendo mais difícil? Super, super. Eu não esperei tanto. É tanto que isso me obrigou um redirecionamento da minha vida, que eu estava com um doutorado programado para Portugal e essa coisa não termina, porque a barragem que eu demorei mais para indenizar foi a barragem de Santa Cruz em Apodi, que é maior do que esta, e eu resolvi em 6 meses. Então, quando eu aceitei o encargo, eu pensei que eu ia resolver em 1 ano no máximo. Isso me daria para eu resolver minha vida. Resultado, desde 2014 que eu estou e ainda não consegui. E parece que eu vou para mais 1 ano. Você vai adiar a sua aposentadoria, né? Não, aí já adiei. Essa eu já adiei. O meu doutorado é que eu adiei, mas a aposentadoria já foi. Doutor Salles, aproveitar aqui a ocasião, esta semana o ministro Rogério Marinho, né, declarou na imprensa da capital que o governo do Rio Grande do Norte teve 19 milhões de reais que foram repassados pelo governo federal para a obra da barragem Oiticica, bloqueados pela justiça para quitar dívidas não honradas pelo executivo estadual. O que é que realmente aconteceu? Procede essa informação? Veja bem, esta informação que você me traz aí é o seguinte: nós temos um problema sério aqui com o nosso judiciário, que a gente é uma coisa que a gente tem que resolver, que assim, quando o Estado tem dívida com alguma coisa, né, eu não sei se foi o caso aí, remanescente de coisas da saúde, né, então, que é processado, é tudo, o juiz, geralmente, ele manda bloquear recursos onde encontra, né, vai lá no Bacen, o Bacen indica as contas do Estado, né, e eles bloqueiam. Só que há um problema, e é preciso resolver isso. Quer dizer, recursos do governo federal jamais poderiam ser bloqueados, recursos de convênio, né? Tem conta única, tem não sei o quê, né? Podia bloquear do próprio judiciário, está lá, né? No tempo desse sobrou até dinheiro no judiciário, sobrou na Assembleia Legislativa. Aí você pega um convênio com o governo federal, porque isso é muito importante, isso é muito programado, e esses repassos já vêm e já chegaram historicamente com atrasos aqui no Estado, né? Toda a vida. Aí o judiciário vem e bloqueia. Então o Estado,
de um modo geral, não tem culpa. A mesma coisa seria a União estar com dinheiro para repassar e o Judiciário manda bloquear o recurso da União e a União não pode repassar. E ela não cumpriria o convênio. Então, mais uma coisa é o seguinte, isto foi já, de certa forma, resolvido, né? Não os 19 milhões, mas, juridicamente, a Procuradoria atuou junto ao Supremo. Então, tecnicamente, foi uma atuação brilhante e se conseguiu suspender algumas dessas situações. Só que aquilo que foi concretizado e efetivado já foi, não tem mais como contornar. Então, esses 19 milhões estão nesta situação última. Mas o que ocorre? Uma coisa que o ministro, né, e amigo, filho de amigo, o Rogério Marinho, ele não está assim bem informado, e eu aproveito aqui até para colocar esta informação, é de que esta barragem, por exemplo, as primeiras 57 desapropriações que eram para ser operacionalizadas com o dinheiro do convênio lá, do DENOX, então do Ministério, o Estado indenizou com recursos próprios integralmente. Então são 57 imóveis. E aí, Marcos, uma coisa que eu gostaria mais de ressaltar é que com esta modalidade de indenização via servidão administrativa, Marcos, com a servidão eu não pago 100% do valor da terra, eu pago de 60% a 80%. Então nós economizamos aí em volta de 6 milhões de reais nas indenizações das servidões administrativas. Esses 6 milhões a gente pagou, foi pagando, né? Quer dizer, foram mais áreas, mais imóveis que nós pagamos com essa economia que fizemos, tá certo? Então, é preciso só pesar isso aí, né? Eu acho que poderia ser, já que eu estou colocando aqui, vou sugerir, né, que quando se conversar lá com o ministro, leve em conta que nós temos também essa parte que o Estado fez sozinho, que a União não entrou, né? Então, é uma coisa para só pesar. E de modo que o Estado não tem culpa, eu digo o Estado do Rio Grande do Norte, Poder Executivo, não tem culpa nenhuma de bloqueios da Justiça. Isso foi uma causa superveniente, portanto, isto não, digamos assim, não entra no plano de qualquer responsabilidade por inadimplemento por parte do Estado. Agora, só para... Eu sou um leigo, eu sou a pessoa que pode nos responder, mas só para entender. Por exemplo, a Justiça bloqueou 19 milhões de reais dos recursos que chegaram aqui para a barragem de Sica, certamente para pagar alguma coisa que o governo estava devendo, ponto. O governo, esse dinheiro está bloqueado, ele foi usado, e se já foi usado, quem é que vai devolver para a barragem de Sica nesse caso? Então, esse dinheiro, pelo que me consta, ele foi usado. Não na barragem? Não, na barragem, para coisa de dívida, talvez. Me parece que foi da saúde, eu não sei. Aí eu não acompanhei bem isso. Os colegas da Procuradoria fizeram um trabalho brilhante nessa coisa aí e conseguiram já desbloquear muitas coisas. Certo. Mas os que estavam bloqueados, o que se gastou já foi, o que já pagou, não tem. Eu não sei bem se é o caso desses 19, me parece que é, né? Então, ao invés de ficar com essa coisa, né, de falar, porque aqui foi 19 milhões, poxa, nós indenizamos 57 imóveis e o Estado nem foi atrás, né? Nós economizamos aqui 6 milhões de reais. Eu acho que numa composição, pelo menos o que nós economizamos aqui nesses dois pontos, ou pelas servidões administrativas, se poderia compor isto, né, sentar na mesa e resolver, porque não é, porque está se colocando, pelo o discurso que me chegou, eu não ouvi o discurso do ministro, é de que o Estado estaria como sendo inadimplente. E o Estado não está inadimplente. Isso não é verdade. Não é, absolutamente. Primeiro porque é um caso de força maior. E em previsão. E esses recursos que foram usados para pagar outras contas do Estado não vai prejudicar a obra, na sua opinião? Desculpe. Esses recursos que foram usados, os que foram bloqueados, e essa parte que foi usada para pagar outras contas do Estado, não vai prejudicar? Não, veja bem, com relação à barragem, a única coisa que não se conseguiu desbloquear e tal foi esses 19 milhões. O restante, nós tivemos os sucessos no Supremo Tribunal Federal. Ok, quero agradecer a sua participação, doutor Salles. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade.
Ô, meu amigo, eu só agradecer e daqui a pouco eu estarei lá no canteiro de obras para retomar a conversa com as pessoas, né? E vamos ver se Deus quiser, a gente consegue ir andando para um bom termo, né, desse nosso trabalho e da intervenção do Estado de um modo geral, né? Estou muito agradecido, Marcos, estou sempre à sua disposição. Conversamos